bom dia. Vocês estão assistindo a aula do Colégio IDESA, professora Débora, Matemática A, servem para todas as turmas dos primeiros anos A, B e C. Na última videoaula, nós falamos sobre inequações da aula 10 e vocês também devem ter observado que eu postei para vocês a resolução, uma foto da resolução do primeiro exercício, os itens A, B, C e D. Então, agora a gente vai falar das nossas próximas aulas, que é as aulas 11 e 12. As aulas 11 e 12, elas falam sobre porcentagem. E o que a gente tem que lembrar ou aprender sobre porcentagem? Que o símbolo por cento, ele representa dividido por 100. Então, exemplo, 30% corresponde a 30 dividido por 100. Isso é uma representação de 100%, isso de 30%, isso é uma representação de 30%. Mas eu também posso cortar o zero de cima com o zero de baixo e dizer que isso também é uma representação de 30%. Eu posso dividir 3 por 10 e posso dizer que isso também é uma representação de 30%. Quero dar mais um exemplo que vai ajudá-los a resolver o segundo exercício, que é como que eu calculo 50% de 10%. Quando você vai fazer uma conta em porcentagem, você nunca pode usar símbolos. Então, eu tenho que usar frações e números. Então, eu vou dizer que 50% é 50 dividido por 100. O D em matemática representa vezes. O 10% é 10 dividido por 100. Como nós estamos fazendo uma multiplicação, eu posso simplificar em cima e embaixo tranquilamente, mas eu tenho que me preocupar que como eu quero dar uma resposta em porcentagem, eu preciso deixar o 100 no denominador. Então, eu vou cortar um em cima e um embaixo, um em cima e um embaixo. Eu tenho 5 vezes 1 vai dar 5, 10 vezes 10 vai dar 100. E isso aqui representa 5%. Parece uma coisa estranha, 50% de 10% é 5%? Tá parecendo até a Dilma fazendo os discursos dela, mas vocês podem observar que isso é verdadeiro. Vocês vão ver que logo no exercício 2 da aula, vocês têm vários exercícios desses para fazer. Cuidado, não se engane, achando, por exemplo, que raiz de 64% é 8%. Não, faça exatamente como eu fiz o exemplo, procurando sempre deixar o 100% embaixo para que você consiga resolver. E aí depois a gente corrige esses exercícios. Dessa aula, dessas duas aulas, eu quero destacar 2 exercícios com vocês que eu preparei aqui para a gente poder calcular. É o exercício 3, e aí qualquer coisa, pausa o vídeo, pegue sua apostila para você ir acompanhando para entender direitinho o exercício. Em um recipiente contendo 2 litros de água, então já tinha 2 litros de água. O que aconteceu? Foram adicionados 3 litros de refresco. Para ficar mais fácil, eu coloquei 3 litros sendo adicionado e aí especifiquei, porque ele está dizendo para mim que 30% é concentração de fruta. Eu coloquei 30% de suco, para ficar mais fácil para a gente entender. Então, 30% disso que entrou foi suco e 70% disso que entrou foi água. A primeira coisa que eu vou fazer antes de terminar essa leitura é descobrir quanto que é esses 70% de água e esses 30% de suco. Então, vamos calcular isso primeiro. Então, 70% da quantidade de litros que eu tinha. 3. Então, eu vou ter 70 vezes 3, 210. Aí, faz a divisão, ele vai ter 2,1. Então, dessa quantidade, 2,1 litros foi de água. Então, o restante foi de suco. Se você quiser calcular, você pode fazer o 30% de 3 litros, mas a gente vê aqui que é 0,9 litros, porque aí somando os dois vão dar os 3 litros. Então, tinha 2 litros, eu adicionei 3 litros, passou a ter 5 litros.
Tinha 2 litros de água e eu adicionei 2,1. Então, olha o que vai ficar de água. Já tinha os 2 litros e você adicionou 2,1 litros. Você tem agora 4,1. E de suco, a única coisa que foi adicionado era o 0,9. Então, a gente já tem agora a nossa solução final. O que ele está pedindo para a gente calcular? Qual é a porcentagem de concentração na mistura? Então, o que ele falou primeiro é o que ele quer que coloque primeiro. De concentração de suco, só tem 0,9. A mistura toda, no final, ela tem 5 litros. Então, aqui está em litro, aqui está em litro, não precisa se preocupar. Você vai fazer a divisão de 0,9 vezes 5. Como você quer que dê uma resposta em porcentagem, você vai fazer vezes 100, e aí nós vamos ter que 18% desses 5 litros, ele corresponde ao suco. Outra forma de fazer é por uma regrinha de 3. Você pode colocar 5 litros é o 100%, 0,9 litros é X. E aí você já também encontra na questão da porcentagem aqui. Outro exercício bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês é o exercício 5, também aí da sua aula. Então, acompanhe na sua apostila. Um comerciante adquiriu um artigo a um custo de R$100, então ele pagou R$100. Só que ele vende com um lucro de 60%. Então, tudo que é lucro é somado ao preço que ele pagou. Então, eu tenho 60% de 100. É lógico que isso aqui a gente poderia ter feito de cabeça. Ele tem um lucro de R$60. Então, ele tem que vender a R$160 esse produto. O que ele está querendo que a gente calcule, então? Qual é a porcentagem do lucro? Então, novamente, vamos colocar o lucro em cima em relação ao preço de venda, colocando a venda embaixo. Então, faz a divisão, isso vai dar 0,375. Como a gente quer em porcentagem, você multiplica por 100, da mesma forma que nós fizemos no outro exercício, e você vai ter 37,5%. Então, são exercícios que a gente já tem um certo costume de fazer. O que eu vou deixar indicado para vocês, então? Fazer os exercícios 1, 2, 4 e 6, talvez vocês sintam um pouquinho de dificuldade no 4 e no 6, mas tente fazer. Uma dica legal para vocês poderem fazer o exercício 6 e também o exercício 4. Não, o exercício 4 ele dá o número de pessoas, o exercício 6 ele não dá o número de pessoas. E a dica é a seguinte, toda vez que vocês tiverem que calcular o número, um exercício que não dê o número de pessoas, sempre diga que tem 100 pessoas. Porque isso não altera o exercício, não importa, na verdade, a quantidade de pessoas, o resultado vai ser o mesmo. Então, esses exercícios são das páginas 112 e 113, fazer a tarefa mínima das 2 aulas, com isso a gente termina essa apostila. Eu vou, logo mais para o final da semana, eu já coloco para vocês a resolução dos exercícios, explicado passo a passo, e aí depois, qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo. Pessoal, bom estudo e até mais.